Brasil News vai abordar agora a questão do marco legal de seguros, que é novo e pode modificar o setor no Brasil. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós recebemos ao vivo, aqui no Brasil News, o doutor Ernesto Tzirunic, bacharel em Direito pela PUC de São Paulo, doutor em Direito Econômico pela USP e também presidente da Comissão Especial de Seguros e Resseguros da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor, seja muito bem-vindo aqui no Brasil News. Já emendo a primeira pergunta para o senhor: como e por que nasceu o projeto de lei especial de contrato de seguros? Muito bem. O Brasil é um país que viveu durante 70 anos, praticamente, sob a proteção, a tutela de um ressegurador monopolista. E associava a sua atividade à atividade de fomento ao desenvolvimento econômico e social brasileiro, enfim, ele tinha esse cometimento desde a criação. Um instrumento de amparo ao desenvolvimento econômico. Com a abertura de mercado, o Brasil passaria a ter players diferenciados, ou seja, o mercado livre viria para cá e aquele regime de tutela e de proteção estava ameaçado por uma nova realidade. Além desse fato, o Código Civil de 2002, ele havia trazido pouca novidade e talvez até, em certos aspectos, envelhecido o regime jurídico do contrato de seguro brasileiro. Ou seja, o Código Civil de 2002 não trouxe um novo regime condizente com o desenvolvimento da atividade econômica que visava regular o contrato de seguro. Então, quando se fez a abertura também do mercado, não se preocupou muito em proteger a parte contratual, ou seja, o funcionamento dos contratos de seguros para os segurados e beneficiários e também para as próprias seguradoras. Então, isto estimulou um grupo a se reunir e procurar formular para o Brasil uma lei especial de contrato de seguro, não é uma lei geral de seguro, é uma lei especial de contrato de seguro, mas uma lei especial de contrato de seguro que estivesse de acordo com o seu tempo e que observasse o desenvolvimento das regulações no planeta. Naquele momento, o Brasil estava saindo na liderança junto com a Alemanha, tá? E depois nós fomos, ao longo da tramitação brasileira, demorou 20 anos até agora, né? Nós fomos ficando para trás. Na Alemanha, em 2000, o projeto começa em 2004, a Alemanha também começa em 2004, mas em 2006 já tem a lei, e aí vem a lei portuguesa inspirada nos dois projetos, e em 2008 ou 2009 já está a lei portuguesa, e assim vão todos os países tendo as suas leis. O Peru tem a sua, a Venezuela tem lei especial de contrato de seguro, o Chile tem uma nova também, o próprio Reino Unido em 2015, né, apesar de ter uma tradição de direito não escrito, editou a sua lei especial de contrato de seguro, e assim todos os países da Europa que viviam um momento comunitário acabaram eles próprios produzindo leis nacionais especiais sobre o contrato de seguro. E o Brasil está ainda, né, nesse caminho em busca da sua lei. Doutor Ernesto, perdão, não sei se eu interrompi, o senhor pode continuar? Ia dizer mais alguma coisa, não? Eu ia dar um contexto mais geral, mas não sei se o tempo é curto, a gente fala. Não, tudo bem. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, o senhor explicar o que é exatamente o resseguro. Segundo eu entendi, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, essa transformação na lei, ela visa o relacionamento das companhias de seguro com uma associação, uma instituição mais acima, que é a resseguradora, é isso? Não, também. Não. O projeto ele regula os contratos de seguro. Só que os contratos de seguro, eles têm uma relação muito próxima, muito íntima com o resseguro. E no Brasil, isso é bastante grande. Quer dizer, quem define os riscos asseguráveis, onde o resseguro entra, é o ressegurador. Quem define o conteúdo das garantias é o ressegurador. Quem regula os sinistros quando acontece é o ressegurador.
das vezes, a cláusula de pagamento simultâneo, dizendo que a seguradora não pagará, a menos que ela receba do ressegurador. Então, para funcionar o contrato de seguro, o resseguro é muito importante, né? O que eu ia dizer era exatamente isso, um pouco mais geral, mas era isso. O mercado de seguros brasileiro, hoje em faturamento, ele cresce muito e as previsões são de crescimento ainda maior. Entretanto, chega a chamar a atenção os excessivos resultados de 20% a 65% sobre os patrimônios líquidos da seguradora. São resultados extraordinários, né? Isso significa que os seguros estão caros e que a eficácia indenizatória desses seguros para a sociedade deve ser muito baixa. É o que indica. Os preços, portanto, precisam desabar ou ambas das coisas, as garantias precisam ser mais protetivas de verdade, mais eficazes. Com isso, certamente o mercado cresce, fica mais desejável o seguro. Para você ter uma ideia, as sinistralidades divulgadas no mercado, nos números oficiais, assumidos pelas próprias seguradoras e pela SUSEP, são, em geral, menores do que 20% dos prêmios arrecadados. Em alguns tipos de seguro, não chega a 1%. Né? E se é assim, é hora de, pelo menos, abaixar as tarifas, né? Mas também de dar mais conteúdo, um conteúdo melhor para os seguros. Né? Isso também significa que o S do ESG, né, do seguro, não está funcionando muito bem. Né? E essa situação é que precisa melhorar. A ideia é que o mercado cresça. Para se ter uma ideia, o mercado de seguros em faturamento, ele tem crescido bastante, a sinistralidade tem sido pequena, e o total dos ativos das nossas seguradoras são ainda de 20% do PIB. Tá? Nos países centrais, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Alemanha, os ativos das seguradoras representam aproximadamente 100% do PIB. Então, é um mercado que tem que crescer muito e precisa ficar mais robusto e para isso, o funcionamento do contrato é a confiança do consumidor, é a confiança dos empresários que contratam seguros para proteger as suas atividades, tem que crescer e o seguro tem que ser permanentemente melhorado. Né? Para isso que o projeto trata essencialmente do contrato de seguro, mas toca em algumas pequenas regrinhas que se relacionam com o funcionamento do resseguro. Doutor, para a gente encerrar a nossa entrevista, uma última pergunta. O que esse projeto altera para os segurados individuais, os consumidores de seguro de vida e também o seguro de automóveis, doutor? E o senhor vê chance dele ser aprovado, esse projeto? Em primeiro lugar, eu acredito que o projeto deve ser aprovado. O Brasil não pode mais esperar para ter a sua lei especial de contrato de seguro. Essa talvez seja a lei mais discutida democraticamente até hoje no Congresso Nacional. Né? Eu vejo muitos parlamentares de larga experiência, reconhecerem essa qualidade dessa lei. Ela foi muito discutida. Hoje eu diria que o mercado praticamente como um todo é uníssono de consumidores, empresários, seguradores, resseguradores, corretores de seguro, no sentido de afirmar a necessidade urgente da aprovação dessa lei. Ela já recebeu parecer favorável do Rodrigo Pacheco anteriormente, quando era relator. Depois o projeto ficou parado, o novo relator assumiu o projeto e, novamente, nós temos hoje o senador Jader Barbalho com um parecer favorável, amplamente favorável ao projeto. Enfim, acredito que deva ser aprovado. E temos o ministro da Fazenda pessoalmente encampando esse projeto como uma prioridade, o superintendente da SUSEP, o secretário de Reformas Econômicas, enfim, ele é eu diria, um projeto xodó hoje na área econômica. O que melhora? Tá? Hoje, sinceramente, eu estou advogado há 40 anos nessa área e eu cheguei à conclusão que só os druidas e os mágicos que conseguem saber o que um seguro cobre ou não cobre. Tá? No mercado de seguros há bons técnicos, mas eu acho que nem o bom bambu dessa galáxia pequena, que é o mercado de seguros, saberia
dizer precisamente diante de um determinado seguro, o que ele cobre, o que ele não cobre. Tá? Nós misturamos muitas coisas ao longo do tempo. A gente misturou seguros contra todos os riscos, que era uma tendência dos nossos seguros, com seguros de riscos nomeados, específicos. Confundimos predeterminar riscos com especificar ou restringir riscos. E com isso tudo, nós criamos uma torre de Babel e é muito difícil para um segurado qualquer entender se o seguro garante ou não garante. Muito bem. O projeto resolve isso, resolve. O que o projeto fez? Ele volta à ideia de todo seguro garante todos os riscos de um tipo determinado de risco. O que ele não garante? Aquilo que estiver expressamente excluído depois de dizer que ele garante tudo. Né? Então, o seguro de automóvel garante a inundação do automóvel? Garante. A menos que a inundação esteja excluída. Não precisa mais ter, garante os riscos do legítimo interesse e especificamente os riscos nomeados, enfim, um jogo de palavras que torna tudo muito difícil e que confunde as pessoas. O projeto diz, a regra diz o seguinte, um seguro de um determinado tipo cobre todos os riscos e todos os prejuízos causados pelos riscos daquele tipo. Aquilo que a seguradora não quiser garantir, ela relaciona. Então, fica fácil ler uma pólice de seguro. Você veja o nome dela, veja o que ela garante, você sabe, é tudo de seguro automóvel, é tudo de seguro de vida, é tudo de seguro de riscos operacionais industriais, é tudo de risco de engenharia, né? É tudo de responsabilidade civil do empresário, chamado de ANU, e ele aprende a ler. Um empresário vai saber ler, um segurado vai saber ler, um advogado que pega aquele documento vai ter facilidade para ler, e assim já resolve muitas questões que são, enfim, dramáticas no mercado brasileiro. Além disso, agravamento do risco. O Brasil criou um conceito muito expandido de agravamento do risco. Então, sempre que um segurado tem um sinistro, ele corre o risco de ouvir a seguradora dizer que ele não tem direito à indenização porque ele agravou o risco. Ele deixou de fazer um exame biológico, deixou de ter uma conduta qualquer na sua vida pessoal, seja lá o tipo de seguro que for, atos voluntários poderão ser caracterizados como agravamento de risco, que, segundo a lei atual, levaria à perda do direito. Muito bem, o projeto respeita aquilo que no mundo se considera agravamento de risco. Primeiro, tem que perguntar para o segurado o que se quer saber no momento da contratação, e só vamos considerar agravamento de risco aquilo que não tiver, aquilo que estiver, aliás, dentro daquilo que foi objeto de preocupação do segurador. Se eu não perguntei se ele faz das suas instalações industriais exames geológicos anuais, eu não posso depois querer falar, olha, como você não faz esses exames, agora você está agravando o risco. Enfim, ele torna os seguros mais robustos, mais sólidos, e o diálogo entre segurado e segurador tem que funcionar mais tecnicamente, ou seja, o segurador vai ter que fazer questionários, o segurado tem que responder toda a verdade. Mas eles vão saber qual é o horizonte de preocupações do segurador desde o princípio. Se o segurador não se preocupou com algo e só vai se preocupar com aquilo, quando acontece o sinistro, e poderia ter se preocupado antes, e não perguntou, não orientou e não exigiu nada, ele não pode dizer, olha, como você não fez aquilo, você está agravando o risco. Então, melhora nesse sentido do funcionamento, o pagamento do prêmio também. Se você atrasa o pagamento do prêmio, vão dizer, olha, você não tem mais direito à indenização, suspendeu a cobertura porque você atrasou. Não é assim que funciona no projeto. O projeto diz claramente que, apesar do Superior Tribunal de Justiça dizer que tem que notificar o segurado, mas o segurado tem que ir para a justiça para pegar a indenização dele, passar, sei lá, se tiver muita sorte, alguns anos, se não tiver muito, algumas décadas, para receber a indenização dele lá no Superior Tribunal de Justiça. O projeto diz, não, olha, só suspende depois que você notificar comprovadamente o segurado que ele está em mora, dá um prazo de X dias para ele pagar, e se ele não pagar, aí você suspende.
Enfim, aquilo que está na jurisprudência de quem vai à justiça, contrata advogado e passa 30 anos esperando, passa a estar na própria lei. E assim são uma série de regras que dão segurança e também transparência. Só para terminar, o Superior Tribunal de Justiça, há um ano atrás, ou 2 anos atrás, ele trouxe uma decisão dizendo que os segurados, num caso específico, os segurados não podem tomar conhecimento das apurações feitas pelo segurador, ou seja, do relatório de regulação do sinistro que ele sofreu, né, porque isso iria impor os reguladores e a seguradora ao risco de perda concorrencial, porque ela tem os seus segredos industriais naquele documento. Tá? Isso é uma coisa que jamais aconteceu no Brasil, que jamais aconteceria. Mas, enfim, a falta de uma lei garantindo o direito de acesso dos segurados às apurações do seu direito a receber ou não uma indenização e dos porquês das suas limitações ou das suas recusas, é algo que o projeto garante também de plano, ou seja, não precisa ter discussão, não precisa ir buscar sentença ou decisão judicial de segunda instância, ou então decisão lá no Superior Tribunal de Justiça, ou através de recurso extraordinário, nada disso, está na lei, é básico. São coisas simples assim que o projeto traz para o mercado, que vai dar certamente muita segurança e vai ajudar a crescer. É isso. Muito obrigada. Assunto extenso, teria muita coisa para conversar. Obrigada, doutor Ernesto. Até uma próxima. Uma honra para mim. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.